O Ministério Público Federal, através da Operação Lava Jato, convocou essa coletiva para manifestar a sua preocupação com a atribuição do regime de urgência ao projeto de lei 3636 de 2015, oriundo do Senado Federal, e a possibilidade de sua tramitação muito rápida, sem uma discussão apropriada no âmbito da Câmara dos Deputados, e, em especial, frente à possibilidade da aprovação de uma regra que concederia uma ampla anistia a graves crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro que foram investigados e estão sob investigação na Operação Lava Jato. Dito isso, eu passo a palavra ao Dr. Carlos Fernando dos Santos Lima, que vai explicar um pouco melhor esse assunto. Boa tarde a todos. Em relação a esse projeto de lei 3636, é preciso dizer que nós não estamos nos manifestando de maneira alguma, contrariamente a uma ampla discussão de mudanças na lei que trata dos acordos de leniência. Entretanto, nós estamos nos manifestando contra este caráter de urgência dado a um projeto, inclusive com a tramitação de último minuto de um substitutivo. Um substitutivo este que, trazido à lei, transformado em lei, implicaria na extinção da punibilidade, ou seja, na anistia de todos os crimes acontecidos na Lava Jato que sejam do âmbito daquela empreiteira. Então, uma empreiteira faz um acordo com o Executivo e todos os crimes, aqueles que já foram, inclusive, sentenciados, são anistiados. Nós teremos os bens bloqueados devolvidos, os valores eventualmente já ressarcidos aos cofres da Petrobras também deverão ser devolvidos. Então, portanto, nós estamos diante de uma preocupação legítima em relação a um projeto de lei que tem a sua tramitação válida, mas que não merece ser aprovado sem uma ampla discussão por parte da sociedade, por parte do Ministério Público, inclusive no âmbito de outras medidas anticorrupção que já estão em tramitação na Câmara Federal. Olá, boa tarde. Eu queria saber se vocês também têm preocupação que isso afete acordos de leniência que estão em corrente de negociação ou que venham a ser negociados no âmbito do Lava Jato. Poderia só falar o nome e o veículo, por favor? Rafael Neves, do Metro Jornal. Eu gostaria de saber se o Ministério Público tem preocupação que isso afete os acordos de leniência que estejam em atual negociação ou futuramente venham a ser negociados no âmbito da Lava Jato. Com certeza. Se for aprovada uma emenda de plenário, como aquela que circulou, que concede uma anistia ampla e automática a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, isso impacta todo o cenário de negociação de acordos de leniência e pode implicar, inclusive, o desinteresse das empresas em trazer novos fatos, informações e provas sobre crimes que ainda não foram descobertos. Porque se essa empresa fizer um acordo com um ente da administração pública, não só na Lava Jato, mas em outros entes da federação, estados, municípios, essa empresa automaticamente conseguiria trazer uma imunidade, uma anistia para os crimes praticados por seus executivos e funcionários. A partir disso, diminui o interesse ou aniquila o interesse, isso aniquila o interesse da empresa em buscar o Ministério Público para entregar novas informações, novas provas, inclusive de crimes graves. É público e notório que existem grandes negociações e leniências, não só uma, existem a todo momento empresas que buscam o Ministério Público para fazer negociações, e essas negociações todas poderiam sim ser muito prejudicadas e por terra. Ela prejudicaria tanto que nós não teríamos mais efetivamente uma operação Lava Jato. Ela transformaria em outra coisa que não uma investigação de sucesso de crimes de corrupção. Ricardo, do Estadão. Essa é mais uma ofensiva contra a Lava Jato e especificamente contra os acordos de leniência, especificamente.
antes do Congresso já não tem aparecido outras movimentações, seja do Executivo e do Legislativo, nessa tentativa de dificultar os acordos que foram feitos até agora? Na verdade, esta tentativa de modificação da lei de leniência não é nova. Nós já tivemos a medida provisória 703 no governo anterior, que modificou também para pior os acordos de leniência. Por sorte, ela não foi confirmada pelo Congresso Nacional. Também isto está dentro de um amplo receituário que visa diminuir os efeitos da Operação Lava Jato em diversos âmbitos políticos e empresariais, como nós temos no caso da repatriação e também na tentativa de anistia do Caixa 2. Tudo isso nada mais é que faces do mesmo fenômeno. Oi, boa tarde. Isabela da Globo News. Doutor Carlos, o senhor acha ainda que é possível que empresas ainda façam lobby na Câmara para tentar emplacar esse tipo de lei, ainda nesse momento da investigação? Os próprios termos do substitutivo do relator são tão amplos que eu não vejo como não exista interesses dos investigados na aprovação dessa matéria. Ela libera totalmente as pessoas de qualquer responsabilidade criminal. E isto significaria enterrar a Operação Lava Jato. Só fazer uma explicação sobre essa fala. Nós não estamos aqui imputando especificamente esse texto ao relator. Circulou um substitutivo, esse substitutivo tem lá no seu texto o nome da pessoa que é responsável pela comissão, mas isso não significa que foi ele que redigiu, ele que propôs. É um texto que está circulando na Câmara dos Deputados e que traz essa previsão específica de anistia a crimes praticados por pessoas relacionadas a empresas que façam acordos de leniência. Do mesmo modo, nós reconhecemos a ampla autonomia do Congresso e a pertinência da discussão de matérias como essa. Agora, nós acreditamos que matérias como essa devem estar sujeitas a ampla discussão com a sociedade, com o Ministério Público, com entidades não governamentais, inclusive sobre os reflexos e potenciais impactos de uma reformulação da legislação da leniência sobre grandes investigações, inclusive a Lava Jato. Nós não poderíamos comentar essa pergunta porque seria especulação. Não temos evidências, né? Não é algo que a gente possa comentar. Doutor Marcelo, do Jornal Nacional, vocês naturalmente sabem que a tramitação de urgência foi suspensa hoje, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e queria saber o que a Força Tarefa tem para contribuir na discussão de um projeto que, na avaliação de vocês, contemple o que seria o correto e o que defende e que protegeria a Operação Lava Jato. A aprovação da urgência foi suspensa há poucos minutos atrás, depois de nós convocarmos essa coletiva para a gente se manifestar quanto à nossa preocupação. Agora, essa não aprovação da urgência, a questão de minutos atrás, não significa que isso não poderá ser aprovado a toque de caixa, em seguida aprovado o próprio projeto no mesmo dia. Essa mobilização que existiu, com a assinatura de diversos líderes partidários para aprovação da urgência na apreciação desse projeto, que nos traz essa preocupação e nos traz a preocupação de que essa discussão possa voltar e a toque de caixa sem uma reflexão mais detida a qualquer momento. Gostaria de acrescentar que nós temos discutido com o Congresso em outras situações, em outros projetos de lei, modificações em leis relativas à leniência. Nós temos participado, nós fomos surpreendidos com esta tramitação com urgência desse projeto específico. Então, nós não estamos reclamando, nos indispondo em relação a uma mudança. Talvez a mudança seja necessária, nós temos algumas ideias a contribuir. O que nós não concordamos é que isso seja feito desta forma e com este impacto que eu acredito que não seja do interesse da sociedade brasileira. Eu queria fazer mais uma pergunta. Assim, a gente teve
na verdade, eu pessoalmente tive pouco tempo para ler na íntegra as alterações propostas. Assim, o ponto crucial que preocupa é o fato de permitir que a leniência seja firmada por outros órgãos de controle que não o Ministério Público. Existe um substitutivo que está anexado ao projeto, e esse substitutivo é a maior fonte de nossa preocupação. Ele traz uma série de desincentivos ao acordo de leniência, mas o principal dele é a extinção automática da punibilidade dos crimes cometidos. Isso significa, se uma empreiteira dessas que já tivemos os executivos condenados fizer o acordo com o executivo nos termos desse projeto, todos esses executivos, mesmo presos, já condenados, eventualmente até com trânsito em julgado, terão sua punibilidade extinta, serão imediatamente soltos por não terem mais responsabilidade por crime algum. Esta mudança está nesse substitutivo, que foi apresentado na última hora, junto com a aprovação, ou com a tentativa de aprovação do regime de urgência, e é o motivo principal da nossa insurgência hoje. Boa tarde, Thaisa, da Rede Vida de Televisão e da TVN do Panamá. Eu gostaria de saber dos impactos também internacionais que poderia haver sendo aprovado esse projeto de lei, com relação aos acordos de leniência e a captação de provas no